Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar o nosso segundo episódio da terceira temporada, abordando o tema da rede urbana. Neste episódio, nós vamos percorrer muito pouco, é verdade, a história da produção de conhecimento sobre a rede urbana. Esse episódio inscreve-se, portanto, na temática da rede urbana, mas pode se escrever também em outras temáticas, como a da história do pensamento geográfico. Eu começaria dizendo que a rede urbana, à medida que ela foi se constituindo, passou a ter um papel progressivamente importante na vida humana. Assim, ela seria importante na Ásia do Sudeste, na Mesopotâmia, na Índia, no Oriente Médio e no Planalto da Anatólia, Turquia, no mundo grego, no mundo romano, onde uma grande e poderosa rede de cidades foi constituída para garantir a expansão e o controle do Império Romano. Ela teria sido importante também, eu não poderia aprofundar sobre isso, no mundo asteca, no mundo maia, no mundo quechua, inca, na África pré-colonial. Qual é a importância da rede urbana nos Estados Unidos antes da Guerra de Secessão, 1861-1865? Qual a importância da rede urbana colonial no Brasil, no vice-reinado da Nova Espanha ou da Nova Granada? Isso abre para nós, em relação ao Brasil, um campo vastíssimo de pesquisa. No entanto, o interesse em estudar a rede urbana, não hoje que existe, mas esse interesse vem sendo desenvolvido à medida que o capitalismo se instaura e se desenvolve, alterando a vida cotidiana, alterando os processos produtivos, as relações de trabalho, a localização de cidades com novas atividades, a criação de novas cidades, a ampliação das redes de comunicações e das comunicações entre as cidades. É notável o papel do capitalismo no desenvolvimento de redes urbanas marcadas por processos próprios do capitalismo, ainda que tenham resíduos de fases pré-capitalistas. É a partir daí, então, que aparecem estudos. E eu quero citar dois livros de um grande geógrafo americano, Alan Pred, A-L-L-A-N, Pred, P-R-E-D, que tem dois livros que abordam as mudanças na rede urbana norte-americana em dois períodos cruciais para originar uma grande rede urbana do capitalismo industrial. São dois livros, publicados com uma diferença pequena de tempo entre eles. O primeiro diz respeito à rede urbana americana no período que vai de 1790 a 1840. E o segundo livro diz respeito às transformações verificadas na rede urbana americana entre 1840 e 1860. São dois volumes
extremamente importante para se conhecer a natureza da rede urbana recriada e expandida pelo desenvolvimento capitalista. Mas vamos lá. Primeiras referências sobre rede geográfica aparece, salvo engano, com um banqueiro francês, Richard Cantillon, que por volta de 1750 produz um texto chamado, em português, Ensaio sobre o Comércio. Ele está preocupado com o desenvolvimento de vias de comunicações e de aumento de trocas mercantis no território francês. E ele, então, nota a diferenciação entre os centros urbanos a partir da maior ou menor intensidade do comércio, estabelecendo uma espécie de uma primeira diferenciação de natureza hierárquica na França. No século XIX, esses estudos aparecem de forma crescente na França, com Jean-Louis Renault, que tem um estudo que, ao que parece, antecede as proposições de Christaller cerca de 100 anos antes. E aparece ainda com um engenheiro, Léon Lalande, que por volta de 1860-65 fala para o território francês do impacto ferroviário, alterando a importância das cidades. Cidades que eram servidas por 6 linhas férreas, cidades servidas por 4 linhas férreas, por 3 e por 2 linhas férreas. Como isso impactava sobre a redefinição funcional das cidades. Reparem que nós estamos cada vez mais falando de redes que se desenvolvem segundo o desenvolvimento capitalista. Ainda no século XIX, nos Estados Unidos, sociólogos rurais procuraram ver onde os fazendeiros do meio-oeste, isso já no final do século XIX, faziam suas compras. Isso era importante porque definia comunidades amplas de interesse em torno da produção e do consumo. Mas não resta dúvida que no século XX há uma explosão de estudos sobre a rede urbana. Assim, por exemplo, em 1919, o governo britânico percebe os problemas que a antiga rede urbana inglesa começava a aparecer. É necessário repensar a rede urbana inglesa, que ainda era muito herdeira de traços medievais. E começa, então, uma série de estudos que terminam com proposições a partir da área de atuação dessas cidades. Umas com uma área maior, outras com uma área média e outras com áreas menores. Há um estudo dentro do que se chama Town Planning Act, o ato do planejamento da cidade, de 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, feito na Inglaterra, que apresenta preocupações que seriam de acordo com planejadores regionais da década de 60, 70 e 80 do mesmo século. A Inglaterra foi pródiga na produção de conhecimento sobre a rede urbana. Dada a expansão da urbanização, a formação de aglomerações, de corredores urbanos, de poderosas cidades industriais, metrópoles regionais, pequenos centros industriais, centros de lazer, pequenos lugares centrais de venda de bens e serviços,
começam a aparecer estudos sobre a rede urbana. Da mesma maneira na Alemanha do século XIX, e que culminariam com dois estudos extremamente importantes na bibliografia sobre a rede urbana. O primeiro é o estudo do Walter Christaller, de 1933. Trata-se, na verdade, da tese de doutoramento de Christaller sobre os lugares centrais na Alemanha meridional. Essa tese de doutorado foi traduzida nos Estados Unidos apenas em 1966, Central Places in Southern Germany, e que é um livro fundamental para quem quiser ir a fundo na história da rede urbana. Nós falaremos sobre isso. Mas, além do Christaller, há um outro alemão, um pouco mais tarde, 1941, August Löschen, que discute também a conformação da rede urbana, apresentando de forma mais sofisticada essa configuração da rede urbana, com centros de distribuição de bens e serviços e centros especializados, gerando como consequência um modelo espacial mais complexo que o modelo de Christaller. Tudo isso denota o quê? O interesse no mundo acadêmico, não desvinculado do mundo do planejamento, na temática da rede urbana profundamente alterada pelo desenvolvimento capitalista. Nos Estados Unidos, a grande referência sobre estudos urbanos é de um professor nascido na Inglaterra e que se mudou para os Estados Unidos, chamado Brian Berry, professor em Chicago, professor em Cambridge, na Nova Inglaterra, e professor em Pittsburgh e professor em Austin, no Texas. A contribuição de Berry para os estudos sobre redes urbanas, particularmente sobre lugares centrais, é seminal, retrabalhando, sistematizando, apresentando os exemplos sugeridos em sua formulação teórica por Christaller e passível de aplicação em qualquer parte do mundo, sem ter necessidade de nenhuma premissa de planície isotrópica, competição perfeita. Na França, os estudos sobre a rede urbana emergem, ao que parece, com esse geógrafo, geomorfólogo de origem, Jean Tricart, um pequeno texto no qual ele transmite as ideias de Christaller. Mas a grande contribuição oriunda da França aparece com esse geógrafo francês que morou no Brasil há algum tempo, falava português e que foi de importância fundamental na geografia urbana do IBGE, Michel Rochefort. Eu acrescentaria ainda um outro geógrafo, professor na Universidade de Toulouse, Raymond Dugran, que tem uma belíssima tese de doutorado de Estado, como se diria na França, que é o último estágio de doutoramento, no qual ele trabalha a temática das relações cidade e região no Baixo Languedoc. Esse estudo teve como tentativa de reproduzir o estudo aqui, mas muito menor, num texto
que está publicado na Revista Brasileira de Geografia em 1970, feito por um grupo de geógrafos do setor de geografia urbana, publicado na Revista Brasileira de Geografia de 1970, disponível através da digitalização de toda a revista. Chama-se Cidade e Região no Sudoeste Paranaense. A geografia urbana tem, assim, uma longa tradição na medida em que participou muitas vezes de modo direto nos estudos que permitiram a expansão do conhecimento sobre a rede urbana. Eu ainda citaria, no caso brasileiro, da enorme contribuição feita pelo professor Geiger, com seu estudo de 1963, A Evolução da Rede Urbana Brasileira, e com o estudo de 1968, chamado Evolução Urbana e Desenvolvimento Econômico, que analisa a dinâmica econômica, política e ação espacial de 5 cidades brasileiras: São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife, mostrando 5 episódios, 5 capítulos da dinâmica da rede urbana brasileira, a partir desses 5 exemplos, em que ele conecta o desenvolvimento diferenciado dessas cidades pelas suas inscrições em contextos regionais distintos. Eu creio ser fundamental para quem quiser trabalhar com geografia urbana, sobretudo pensando no Brasil, ler esse livro. Paul Singer, esse grande intelectual que permite avanços ainda na década de 60 sobre a rede urbana brasileira, com análises a fundo da dinâmica da rede urbana. Eu sugiro ainda que se veja na Revista Brasileira de Geografia, relativa ao ano de 1989, um artigo meu chamado Interlândias, Hierarquias e Redes, no qual eu procuro analisar a dinâmica dos estudos sobre redes urbanas no Brasil, desde os seus primórdios, ainda na década de 1934, com o trabalho do Pierre Monbeg, Estudo Geográfico da Cidade, e ao longo da década de 40, 50, 60, 70 e 80. Seria interessante a esse propósito que fizessem estudos a partir de 1990, daí para cá, o que aconteceu com a temática da rede urbana, o que foi estudado, onde se avançou, que novas questões emergiram, que lacunas não foram preenchidas. E como se dá isso no território brasileiro? Há uma longa tarefa a ser feita e alguma coisa sobre o Brasil será vista na parte final dessa temporada, quando nós tentaremos discutir a rede urbana brasileira, especificamente, partindo dos primórdios dos estudos feitos. Nós vamos ver que o número de lacunas, o número de questões não resolvidas, o número de problemas que nós vamos encontrar é muito grande. Você sabe, em parte, por quê? Primeiramente, que para um estudante que faz mestrado ou doutorado, e mesmo para um professor
numa faculdade pública ou privada, os estudos sobre o espaço urbano feitos dentro da cidade onde você mora, que você vivencia cotidianamente, são muito mais fáceis e mais baratos. O professor pode pegar 5, 10 ou 15 alunos, treiná-los e soltá-los de uma maneira sistemática pelo espaço da cidade, eles fazendo entrevistas, levantando dados, que ele reunirá. O máximo que o professor pagará será um lanche, uma passagem de ônibus. Agora imagine o que é um estudo sobre a rede urbana. Você trabalha com áreas que pode ter, digamos, 30 mil quilômetros quadrados, 100 mil quilômetros quadrados, 500 mil quilômetros quadrados, dependendo do segmento da rede urbana ou da cidade que você está tomando como foco para a sua análise. Isso pressupõe transporte, ônibus, aluguel de viatura, transporte da universidade, com motorista, com diárias, uma renda que lhe permita hospedar 3, 4, 5 pessoas, alimentá-las por um longo período de tempo, com 3, 4, 5, 6 viagens, diferentemente de uma pesquisa feita na cidade em que você mora. E mais, a massa de informações, a massa de leituras acaba sendo um limite para os estudos sobre rede urbana. São questões que aparecem, mas que devem ser levantadas aqui e que podem nos encaminhar para reflexões sobre esse belíssimo campo que é o estudo da rede urbana. Vamos ficar por aqui hoje. Até uma próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.